Eu gostaria de fazer desse tutorial um projeto simples, porém bem acabado, que ele possa servir para você como parte do seu portfólio. Mas, como todo projeto, é fundamental que você tenha um certo planejamento. O que nós estamos fazendo aqui é um plataforma 2D. E antes de iniciarmos o desenvolvimento de qualquer software, é extremamente importante que saibamos quais são os requisitos desse software, o que nós vamos fazer. E se você está aqui no canal pela primeira vez, esse é um canal onde eu falo sobre game dev, desde assuntos mais básicos até mais avançados. A minha ideia é ajudar você a se tornar um desenvolvedor de games. Então, se você gostar do conteúdo, peço que você siga o canal, curta os vídeos e deixe seus comentários para que eu saiba se os vídeos estão legais e trazendo um conteúdo relevante para você. Então, a ideia é que nós tenhamos, por exemplo, um player, nós tenhamos inimigos, cenário, background, diferentes níveis, música, efeitos sonoros, um menu inicial e uma cena final. Então essas são algumas coisas que eu consigo vislumbrar neste momento que nós precisamos fazer. Dentro de cada uma delas, nós podemos quebrar em mecânicas ou atividades que precisamos realizar. Então, por exemplo, eu preciso fazer a movimentação, movement do player. Eu preciso fazer a animação do player, as colisões, e acredito que talvez sejam essas coisas inicialmente. É claro que na medida que formos desenvolvendo, você vai entender novas atividades, novas coisas, então você pode alterar esse planejamento. Essas mesmas coisas, por exemplo, são aplicadas ao enemy, mas se você parar para perceber, o movimento do inimigo ele é um pouco diferente do player. O player ele depende do input. Então, aqui nós podemos deixar uma anotação que é o input, mas o movimento do inimigo não. O movimento do inimigo ele se movimenta como um NPC, por uma certa IA. E aqui nós temos o cenário, então eu vou colocar aqui como background, plataformas. Aliás, aqui eu já tenho o background, né? Então remove o background, deixa só plataformas. Vamos colocar aqui os props. Os props são aqueles elementos que identificam o cenário. Então, se você está num deserto, normalmente você tem um cacto, você tem um feno rolando, você tem areia, outras coisas, outros elementos que não necessariamente interagem com o cenário, mas que mostram para você um pouco mais sobre aquele ambiente. Aqui nós temos o background. Vamos colocar aqui um efeito de paralaxe, ver se conseguiremos aplicá-lo. Nós temos levels, então eu vou colocar aqui 3 diferentes levels. Nós temos música, só para não combinar português com inglês aqui, uma música. A música, na verdade, bom, vamos ter que definir, one music for each level. Então, nós teremos uma música para cada level. O SFX, precisamos do pulo, ou seja, do jump, do enemy hit, vou colocar aqui enemy hit, player hit, item collected e ok, depois a gente pode pensar em outras coisas e podemos alterar o nosso planejamento. Nós temos o Start Menu, que simplesmente é um Start Button, e caso surgir novas coisas adicionamos depois, e nós temos um End Scene, que é um Thanks for Playing, muito semelhante ao que acontece nos jogos da Nintendo, quando você termina um Mario, por exemplo, ele mostra, às vezes, uma pequena cena, e depois um Thanks for Playing. Perfeito, essas são algumas coisas que nós trabalharemos, e você verá que existirão mais coisas que podemos alterar aqui. Veja bem, para colocar isso em prática, e para atingir o objetivo de que esse projeto sirva para você como parte do seu portfólio e que ele seja bonito visualmente, nós precisamos escolher bons assets. Existem diferentes sites que você poderia escolher e selecionar os seus assets para aplicar no seu projeto. E fique à vontade para escolher algum deles. Caso você já tenha um asset que você adquiriu ou você mesmo desenhou, fique à vontade para aplicá-lo. Aqui eu estou mostrando para você o site da Unity, o Unity Asset Store. Nós temos também o CraftPix, que também tem alguns elementos bem legais em 2D, mas o que eu gostaria de usar é do site Kiney. O Kiney também tem vários assets interessantes, e eu achei esse aqui, que ele é bem utilizado, você provavelmente vai encontrar outros tutoriais que utilizam esses assets, mas ele nos dá uma liberdade de aplicação de uma série de coisas, uma série de elementos, então dá para construir algumas mecânicas, construir níveis diferentes a partir das plataformas que ele oferece, sem contar que nós temos algumas chaves, algumas fechaduras, então dá para fazer algumas coisas bem legais. E também nós temos personagens diferentes, então é um asset completo. Aqui não tem músicas, mas nós conseguiremos fazer as animações do player, dos inimigos e criar cenários com backgrounds interessantes. Na medida que nós necessitarmos de novos assets,
nós podemos correr atrás deles e encontrar, principalmente os de música. E aí, quando chegar o momento, eu vou mostrar para você como encontrá-los e como aplicá-los na Unity, certo? Mas vamos começar a desenvolver o nosso platformer agora. Mas antes de criar o nosso projeto, eu queria deixar aqui para vocês qual é o objetivo desse jogo. É coletar chaves coloridas para abrir portas trancadas e avançar para novos níveis. Esse é o objetivo do jogo. Então nós precisamos navegar no cenário, coletar chaves coloridas e abrir as portas coloridas conforme a cor da chave, certo? Na medida que formos desenvolvendo, você vai entender. Beleza, então vamos criar o nosso projeto. Imagino que você não tenha nenhuma dúvida que vamos criar um projeto 2D. Eu estou utilizando a Unity 6.2, mas você pode utilizar a 6.3, que eu imagino que nesse momento já tenha sido lançada, ou alguma Unity mais antiga, mas que tenha suporte. E você pode verificar aqui nas instalações quais são as que têm suporte. Então aqui é a 6.2, mas nós temos suporte na 2022.3, 21.3 e a 6.0. Então nós temos todas essas. Se você quiser uma pré-release, aqui nós temos a 6.3. Enfim, eu acredito que ela também sirva, mas algumas versões podem ter bugs, então tome cuidado. Vamos utilizar a 6.2, então vamos no nosso projeto, criar um novo projeto, vou usar o Universal 2D, e aqui eu vou chamar o meu projeto de Platformer Adventure. Eu sei que é um nome genérico, não tem nenhum apelo assim legal, então eu sugiro que você escolha um nome bem legal e utilize no seu projeto. Aqui é só para este tutorial. Create Project. Com o nosso projeto criado, agora precisamos importar os assets. Então vamos lá no site do Kine e você pode clicar aqui em Download. Ele vai te pedir uma doação, aqui fica a seu critério se você quiser contribuir, mas para esse tutorial nós vamos continuar sem doar, infelizmente. Então ele vai fazer o download, aqui é uma tela apenas para ele sugerir para que você entre nas redes sociais e você pode fechar, beleza. Aqui no meu download eu já tenho o meu pack. O que eu vou fazer é pegar esse zip e colocar na pasta dentro do meu projeto da Unity. Então agora eu estou dentro da pasta do Platformer Adventure, eu vou colar o meu zip aqui, beleza, e vou extraí-lo diretamente, ó. Então, extrair tudo. Apenas para deixar organizado, isso não é obrigatório, é só para nós deixarmos tudo dentro desse mesmo projeto. Beleza, então, olha só, ele vem com sons, ele vem com... Bom, isso me pegou de surpresa, eu achei que não tinha efeitos sonoros. Talvez esteja descrito lá no site do Kine e eu não tinha percebido. Mas nós temos aqui as sprites, as sprite sheets e as imagens em vetores. E vamos utilizar conforme nós acharmos mais adequado. Se você quiser ver o preview de cada coisa, você pode abrir aqui no seu editor de imagens ou Paint e você terá um acesso a tudo. Beleza? Então veja bem, olha só. Uma forma de importar múltiplos arquivos na Unity bem fácil, você pode selecionar as suas pastas, clicar e arrastar aqui para cima do ícone da Unity e colocar dentro dos seus assets. Eu criei uma pasta dentro do meu project que chama Kine apenas para separar esses assets e ficar mais visível. Então no momento que você faz isso, ele já faz todo o import da Unity, passa pelo Asset Pipeline, preparando esses assets para que eles se tornem acessíveis e que possamos utilizar aqui dentro do nosso projeto. E agora com os assets importados, apenas verifique se eles estão aqui certinho. Nós temos o background default, temos o background double, characters, me parece tudo ok, certo? Voltando no nosso planejamento, nós temos aqui o primeiro elemento que é o player. E uma recomendação minha é que você comece a criar o seu jogo pelas principais mecânicas. As principais mecânicas de um platformer é literalmente a movimentação de um player. É você ter uma plataforma e entender como ele reage a essa plataforma. Então vamos começar exatamente por esse ponto.